Então a pessoa conhece as Escrituras, um conhecimento das Escrituras para atacar. Ou essa pessoa conhece as Escrituras para se justificar, mas ela não conhece as Escrituras para se deixar ser transformado pelo poder de Deus. Então, o que Tiago está ensinando à igreja, olha só, nós recebemos algo muito poderoso, é o poder de Deus. A palavra fala em Atos capítulo 4, que fala que não há nenhum outro nome pelo qual nós somos salvos. O nome de Jesus, algo poderoso, irmãos. Pelo nome de Jesus nós já vimos curas de doenças aqui que tinham um diagnóstico humano que não teriam solução. Através do nome, do poder de Jesus, nós já libertamos cativos, expulsamos demônios. No poder do nome de Jesus nós já trouxemos salvação. Então o nome de Jesus é poderoso, só que é necessário receber essa palavra com humildade. A palavra é que deve governar sobre nós, não somos nós que governamos sobre a palavra. É a palavra que tem domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso comportamento. Nós é que nos submetemos, a palavra não é a palavra que se submete ao meu comportamento ou aquilo que é conveniente a mim. Então o Tiago está falando com amor à igreja. Irmãos, recebam com humildade, com simplicidade, reconheçam essa palavra. Porque se não for assim, ela não vai frutificar. É necessário humildade para receber essa poderosa mensagem. Então por isso que a gente pode ter convicção. Quando a palavra de Deus fala que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao orgulhoso, irmãos. Por quê? Porque o orgulho é inimigo da palavra. Um inimigo que diz para a palavra que eu quero governar sobre essa palavra, e não é a palavra que governa sobre mim. Então eu acabo não deixando que a palavra governe em todas as áreas da minha vida, impedindo de que Deus seja Deus em todas as áreas que Ele precisa governar. Então acaba que a gente vê um cenário muito comum hoje em dia. Nós vemos pessoas utilizando a palavra de Deus para aquilo que é conveniente. Então você vê um cara lá, que às vezes nunca pisou numa igreja, mas ele está lendo lá provérbios para você enriquecer, sacou? Só que ele nunca pisou numa igreja. Tudo bem não ter pisado na igreja, tudo bem ele estar falando a palavra, mas o que eu quero dizer assim, existe um engano de trazer as Escrituras para um ambiente onde ela é simplesmente conveniente para os meus objetivos pessoais, e não é isso que a palavra de Deus quer fazer em nós. A palavra de Deus não quer cumprir os nossos interesses, nós é que precisamos cumprir os interesses da palavra, nós é que precisamos nos submeter aos interesses da palavra, amém? Você está entendendo? Então o Tiago está falando, ei, igreja, esse texto de Tiago é um dos textos mais antigos do Novo Testamento. Ele escreveu inclusive antes do término do livro de Atos, então durante o início da igreja primitiva, Tiago já estava escrevendo, ensinando, olha igreja, é com humildade, é com simplicidade, a fé ela tem que vir munida também de obras, manifestada de forma prática, porque quando você vê sua fé aplicada, e você vê o fruto da sua fé, esse fruto vai te dar alimento para que você cresça em fé, você está entendendo? Então quando eu aplico a minha fé, a aplicação da minha fé é o próprio elemento, é o próprio alimento, que vai alimentar esse crescimento na palavra de Deus, está entendendo? É necessário aplicar a palavra, e recebê-la com humildade, deixar que a palavra tome forma dentro de nós, nos mude não apenas nas nossas áreas de interesse, mas em tudo que o Senhor quer edificar e transformar nas nossas vidas. Vou continuar o texto. Não limitem, porém, ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Tem dois pontos muito importantes aqui, nesses dois versículos. O primeiro deles, é que se você não colocar em prática a palavra, você está enganando a si mesmo. Se no teu dia a dia, se na tua segunda-feira, na hora que você sair daqui domingo à noite, você não colocar em prática a palavra que você recebe aqui, se você não edificar a sua vida na palavra, Tiago está falando para nós aqui, ó, você está enganando a si mesmo. É como um homem que olha a sua fisionomia no espelho, mas quando ele dá as costas para esse espelho, ele não lembra quem ele era.
Então esse homem se torna irreconhecível, ele não consegue se reconhecer, porque ele não aplica a palavra. Olha só o que Tiago está falando. Existe algo muito importante em relação à nossa identidade na palavra de Deus. Isso é interessante a gente separar e entender que quando a gente não se reconhece, quem aqui nunca, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Meu Deus, eu não acredito que falei isso para minha esposa. Meu Deus, eu não me reconheci falando isso com os meus filhos. Deus, eu não me reconheci pensando nisso, eu não me reconheci nessa revolta. Porque a palavra não está sendo colocada em prática. Então, quando a palavra não é colocada em prática, nós não nos reconhecemos. Porque quando nós nos reconhecemos, é que existe uma identidade que a palavra de Deus revela quem nós somos. Então, quando eu me reconheço, é como se a palavra estivesse viva, e eu consigo me comportar, eu consigo viver, eu consigo caminhar, tornando viva essa mensagem dentro de mim. Mas quando eu simplesmente me torno apático, letárgico, sabe, insensível, indiferente à palavra de Deus, é como o homem que olha a sua imagem e não se lembra, não se reconhece. Irmãos, não dá. Irreconhecível. Nós nos veremos irreconhecíveis em nossos comportamentos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Irreconhecíveis. Irmãos, quando a gente vê pessoas que abandonam a fé, é comum nós ouvirmos, meu Deus, cara, essa pessoa está irreconhecível. Por quê? Porque a palavra foi abandonada. E Tiago já estava explicando esse movimento. Estava falando assim, é como se o cara se olha no espelho e não se reconhece mais. Porque não coloca a palavra em prática. E, gente, tudo isso eu estou contextualizando, porque um dos principais elementos aqui, e um dos caminhos de edificarmos a nossa fé, é colocando a fé que nós temos em prática. É colocando o nosso conhecimento da palavra de Deus em prática. É como eu falei agora há pouco, talvez você era a única pessoa na mesa hoje do almoço que tinha uma palavra de vida dentro de você. Talvez você era a única pessoa que poderia ter orado com alguém, ministrado alguém. Talvez era você a única pessoa que poderia ter trazido esperança para alguém. Então essa palavra, ela precisa ser mais do que um conhecimento humano, mas ela precisa frutificar para fora de você, amém? Então, seguindo aqui o livro de Tiago. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém? Poderia acabar já a mensagem aqui, mas eu quero conectar alguns outros pontos na palavra de Deus, porque se nós perseverarmos nessa palavra, seremos felizes no que nós fizermos, amém? É o que diz Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Homem que é plantado junto ao riacho, que dá seus frutos na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Tudo quanto fizer prosperará. Mas eu quero trazer um entendimento dessa palavra aqui com vocês, quero continuar trilhando esse caminho de fé, porque, irmãos, nós não seremos poupados de dificuldades, amém? Misericórdia de nós, né? Mas amém. Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25 diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensinamento e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Esse texto é muito conhecido também nos evangelhos.
E o que eu quero trazer é o seguinte, irmãos, sobre a nossa fé, e sustentar a nossa fé, e sustentar uma fé viva, é necessário colocar a nossa fé em prática. Versículo 24 de novo. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Praticar a palavra é um lugar de segurança para você, amém? Colocar a palavra de Deus em prática é um lugar de segurança para você. Porque o que a palavra está nos dizendo assim, é que em ambos os cenários, nós iremos nos deparar com dificuldades. A palavra fala, quando vierem, não é se vierem, é quando vierem. Então as dificuldades, as chuvas, e aqui tem um termo que é muito forte, fala assim, quando os ventos castigarem a casa, fala de dificuldades, irmãos, fala de sofrimento, fala de limitações, fala de expectativas frustradas. Então quando essas situações nos acometerem, é melhor que estejamos colocando a nossa fé em prática, para que a gente não seja como um homem tolo que edificou a sua casa sobre areia, porque nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por provações, por decepções, por medo. Nós ouvimos aqui esse Mé cantando, adorando ao Senhor, né? E isso se torna ainda mais vivo, essa adoração, daquilo que é declarado aqui no altar, quando a gente, né, sabe de algumas questões que, por exemplo, na semana passada o pai dela sofreu um acidente doméstico, e acabou, né, indo para o hospital, 12 pontos na cabeça, né, Simei? E a gente vê assim, é quando vem a dificuldade. E eu fico pensando, com o que nós estamos nos deparando no dia a dia, com qual tipo de dificuldade, que às vezes vem nos oprimir, nos assolar, sabe, nos confrontar, nos abater, nos desanimar, nos esfriar. Então, essas dificuldades, irmãos, não é porque eu sou crente, você é crente, que nós seremos poupados dessas dificuldades. Nós iremos enfrentar essas batalhas, irmãos. Nós iremos, sabe, o diabo irá tentar seduzir o nosso coração, corromper a nossa vida. Nós sofreremos investidas do inimigo e do dia a dia, das nossas próprias fraquezas. Então é melhor que estejamos firmados num lugar de proteção, colocando a nossa fé em prática, para que quando vier a dificuldade, quando ela vier, nós tenhamos condições de perseverar. Precisamos colocar em prática aquilo que nós vivemos hoje no Senhor, para tirar de nós um lugar de fragilidade, de incredulidade. A palavra de Deus fala no final dos evangelhos, mas se você pegar Mateus, capítulo 28, fala do ide por todo mundo, anuncie o evangelho, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E é como se o Senhor estivesse falando para nós, se você está sentindo Deus distante, se você não está sentindo a minha presença, vai, porque eu estarei com você até a consumação, até o final dos seus dias. Está sentindo Deus distante? Vai, se mova, caminhe, coloque em prática aquilo que você recebeu de Deus. Igreja, nós sabemos, nós somos uma igreja que tem muito respeito, muito cuidado, né, no que diz respeito às nossas emoções, no que diz respeito a feridas emocionais, no que diz respeito, né, a traumas. Então nós não queremos, né, passar por cima daquilo que naturalmente precisa ser tratado, até inclusive por algum profissional da psicologia, psiquiatria. Então a gente sabe que existem questões que realmente podem, mas o que mais Deus precisa fazer para que a gente se mova de forma prática naquilo que nós já recebemos? O que mais Deus precisa nos ministrar? Qual revelação a mais nós precisamos ter para que a gente comece a se movimentar dentro de uma vida no Evangelho que é viva, que frutifica, que gera frutos, que nos motiva? Na medida que eu caminho e gero frutos, esses frutos me animam, me dão força, me fazem perseverar, me fazem caminhar com ainda mais entusiasmo. Às vezes a gente vê uma igreja que está caminhando com o Senhor há muito tempo, muito apática, muito cansada, desanimada, frustrada, sabe, sem expectativa, cumprindo um protocolo. Sabe, irmãos, eu acho que nós deveríamos fazer um acordo com os céus, a gente deveria fazer um acordo com o Senhor, falar, Senhor, eu não aceito que esse momento que eu estou vivendo agora, seja de uma glória inferior da que eu já vivi no passado. É necessário que esse momento da Tua presença que eu estou vivendo hoje, seja um momento de maior intimidade com o Senhor.
Que esse momento agora, Senhor Jesus, seja um momento de maior manifestação do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça, de comunhão com os céus. Esse momento hoje, Senhor, ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, que eu não vivo a nostalgia de um passado da Tua presença sobre a minha vida. Senhor, é a canção de agora, é o que os céus estão cantando agora. Senhor, é o que meu coração está buscando agora, mas não aquilo que eu vivi há 10, 15, 5, sei lá quantos anos atrás. Nós precisamos vivificar a fé na qual a gente crê, colocando em prática, irmãos. É só você, talvez é só você que tem essa palavra, e as dificuldades irão nos acometer, e quem perseverará? Quem permanecerá? Quem colocou a fé, quem edificou a sua fé, colocando-a em prática, na fé que você tem, no conhecimento que você tem, amém? Vamos seguir aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 18. Um pouquinho mais para frente. Eu vou ler a parte da parábola do semeador. Uma parábola que Jesus conta que um semeador saiu, foi para o campo semear. Amém? Muitos devem conhecer o semeador. Saiu para lançar algumas sementes. E entre essas sementes, algumas caíram à beira do caminho, outras caíram em solo rochoso, outras sementes caíram entre os espinhos, e outras sementes caíram em solo fértil, tornando-se 30, 60 até 100 por cada semente que foi plantada. Aí Jesus conta essa parábola para os seus discípulos, mas os discípulos de Jesus não entendem essa história do semeador. E Jesus faz o seguinte, Jesus explica a parábola. Eu quero contar daqui para frente para vocês. Versículo 18 diz assim: agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para... Então, os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Irmãos, um dos principais inimigos da nossa fé, um dos principais inimigos da nossa jornada, nessa palavra que devemos viver de forma viva, é a falta de entendimento e a ação diabólica. Então a palavra de Deus está falando assim, algumas caíram pelo caminho. As sementes que caem pelo caminho são sementes que sofreram a influência da falta de entendimento de quem recebeu essa palavra. Então às vezes você não consegue entender, compreender, assim como aconteceu com alguns discípulos e com algumas pessoas que seguiam Jesus. Então a falta dessa compreensão é uma porta aberta para que o inimigo entre e roube essa semente. Então a falta de entendimento, de busca por entendimento da palavra de Deus e a ação do diabo na tua vida vai fazer com que essa semente não frutifique. Vai fazer com que aquilo que você está recebendo aqui, ou aquilo que você já recebeu nesses anos de igreja, não frutifique. Falta de entendimento e ação do diabo impede que a gente gere um lugar de frutificação, onde a gente vive colocando em prática a fé que nós recebemos. Está entendendo? Então, caminhando pela parábola aqui, os primeiros inimigos que nós nos deparamos é a falta de entendimento e o próprio Satanás que quer roubar essa semente. Vamos seguindo. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Irmãos, problemas e pressão externa. Problemas e pressão tiram de nós a convicção da palavra, da semente que nós recebemos. Graças a Deus aqui ninguém tem problema, senão talvez você fosse vítima aqui desses inimigos da fé. Problemas, irmãos, problemas. Quantos problemas e quantas... E aqui a gente vive isso, talvez, eu vou contar um pouco do meu testemunho, né? A gente que trabalha com jovens e adolescentes é muito legal, porque a gente tem uma convicção de que nós somos semeadores. Então a gente não fica olhando muito para o fruto, a gente vai semear quantas mil vezes forem necessárias, até que esse solo esteja preparado para frutificar.
Porque nós vemos muito dentro de um coração, às vezes, de um adolescente, a instabilidade. O adolescente vem, às vezes se entrega, chora, né, recebe o Espírito Santo e tal, mas depois ele está sob pressão das amizades dele. E o senso de pertencimento nessa fase é ainda maior, ele tem uma necessidade de se sentir pertencendo a algum grupo. Então qualquer pressão que o faça se sentir isolado, retalhado, ele vai ceder à pressão, ele cede à pressão. Então, esse aqui é um dos inimigos que eu vejo que mais ataca a geração de jovens e adolescentes. Problemas, eu sei que, né, tem muitos adultos aqui que têm problemas, mas a pressão externa e a perseguição por causa da palavra. Porque quando você assume esse posicionamento, naturalmente, você vai acabar vivendo retaliações, porque você escolheu se posicionar de maneira diferente do que às vezes o núcleo de relacionamento teu está habituado. Às vezes eles estavam habituados a ver você beber, às vezes eles estavam habituados a ver você falando imoralidade, às vezes eles estavam habituados você a estar em roda escarnecendo, e de repente assume um compromisso com os céus e muda esse comportamento. Primeira coisa que acontece é retaliação. E se não acontecer retaliação, porque você também está fazendo alguma coisa errada. Mas muitos não conseguem resistir a essa retaliação após receberem a palavra, e não conseguem permanecer por causa dos problemas. Então nós precisamos criar um ambiente para que a nossa fé frutifique de posicionamento no Senhor, amém?